Olá, tudo bem? Eu voltei e como no último vídeo eu falei sobre as pessoas buscarem a direção de Deus e que toda a obra é importante, né? A gente sabe que a igreja do Senhor Jesus também é chamada de corpo de Cristo. Então, o corpo a gente tem o nariz, os olhos, cabelo, tem a pele. A gente tem todo o corpo e Jesus é o cabeça da igreja, tá? Aí quando as pessoas assim buscam fazer a vontade de Deus, vai chegar novo na igreja, vai querer fazer a vontade de Deus e vai ter momentos assim que você é um ser humano, né? Então você pode ter alguma dúvida se Deus só vai olhar para o pastor, para quem está no altar, não. Deus olha para você, Deus olha para mim, para todos nós. Ele ama todos, tá? Mas a gente tem uma função. No mar a gente tem o tubarão, tem o peixe. Deus mostrou a natureza, ele se revela pela natureza. Se você olhar para a natureza, tudo na natureza tem uma função e nós também no reino de Deus, tá? Daí então, eu vou ler lá para vocês, que Deus se importa com todos, né? Tá lá em Isaías 57, o capítulo 57, no versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, se você está num momento que você está triste, Deus não está me olhando, ele está assim. Busca ele, ora em nome de Jesus, que ele tá aí contigo, tá? A gente não pode esquecer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder, ele tá em todo lugar, tá? Não esquece que Deus está com você também. Aí tem uma outra palavra também, a gente tem que cuidar os pensamentos. Porque a nossa vida, ela é guiada pelos nossos pensamentos, tá? Então, se você tem que pensar coisas positivas sobre você. Lembra de Israel no deserto, que ficou reclamando, murmurando? Uma das coisas, Deus detesta muita coisa, mas uma das coisas que Deus detesta é a pessoa reclamando. Muitas vezes você não vai reclamar, porque eu já reclamei, isso é normal do ser humano que não reclama. Às vezes a gente conversa com alguém, desabafa, que não é desabafo, não é reclamação também, né? Não, vou viver no mundo da fantasia. Também não é o mundo da fantasia. Você desabafa com alguém que você confia, com o terapeuta, com o pastor, com a esposa do pastor, com alguma pessoa da igreja que vai te dar um auxílio. É um desabafo, não é reclamar. Não é murmurar. Então procura não reclamar e dar glória a Deus, né? Que a gente tem que dar glória a Deus por todas as coisas. E aí vamos lá. Tá em Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: assim como pensei sucederá, e como determinei se efetuará. Então, Deus, quando pensou, ele já efetuou, e ele fez o mundo com a palavra. Então, a gente tem que cuidar muito as palavras e cuidar o nosso pensamento. Por quê? Porque nós fomos feitos lá no início, lá a imagem e semelhança de Deus. A gente tem que cuidar os pensamentos. Eu acho que as palavras já é difícil controlar. Pensamento é um pouco pior. Mas tudo que a gente precisa fazer, a gente tem que pedir auxílio de Deus. Por isso a graça, né? Porque a gente, se pudesse fazer tudo sozinho, o Senhor Jesus não tinha morrido por nós. Essas partes, assim, que tu tem que ter um pensamento bom, ter bons olhos, não é fácil. Não é fácil. Controlar a língua da gente, né? Refrear a língua, não falar coisas que não edificam, já é difícil. Agora, o pensamento não é fácil. Aí, como eu tô falando para pessoas que vão chegar nova na igreja, vou dar meu exemplo, o que eu fiz, né? Eu tenho que melhorar muito, né? Não tô assim, olha, eu sou o exemplo, olhe para mim. Não. Eu ainda tenho que melhorar muito e busco melhorar muito e vejo que eu preciso. E a gente sempre vai estar, cada um vai estar num patamar de crescimento. Eu gosto muito de ouvir a Joyce Meyer, cada um de nós está num patamar de crescimento e ninguém sabe quem está melhor ou quem está pior. Uma coisa que eu fiz assim, eu botava o meu nome, pegava um papel, uma caneta, e estava muito irritada e não era à toa, eu tinha motivo para estar com raiva.
Eu tinha problema assim que parecia que ia enlouquecer de problemas e coisa. Tem horas assim que parece que não vai suportar. Aí eu pegava o meu nome e escrevia: A Cauríbia é assim, está assim. Daí eu pensei, não, melhor não. Por que a gente não vai direto, já que Deus fez tudo com a palavra e a palavra é importante e a palavra é criadora, né? Então, aí eu peguei, pensei de novo, rasguei aquilo ali e fui de novo. A Cauríbia era. Aí botei irritada, com ódio, com raiva, magoada, rancorosa e fui botando. Irritada, explode rápido e tem pavio curto. Ela explodia rápido, daí eu botava tudo no passado. Aí terminei, pontuei, mas hoje, como se fosse um testemunho, porque a fé, a gente faz tudo pela fé, né? A fé é o que ainda não existe, não veio à existência. Mas hoje, a Cauríbia é uma pessoa que se controla, uma pessoa de Deus, que tem bons pensamentos. Quem que não quer a gente estar sempre leve, sempre em paz? E a gente não pode sobrecarregar os outros também têm suas batalhas diárias, né? Então, quem que tá sempre perfeito em alto sublime trono e se importa com a gente quando a gente não tá bem é Deus. Então, daí eu fazia assim, a Cauríbia é uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, que não se irrita, que não quer discutir, que não quer bater boca, que não quer brigar, que não tá com ódio, não tá espumando de raiva. E aí, hoje ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa de paz, uma tranquilidade. Ela tem os frutos o fruto do Espírito Santo, que é amor, longanimidade, benignidade, e fui colocando assim. Aí no final botei em nome de Jesus, escrevi amém. Amém quer dizer assim seja. Então vai ter momentos que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, que você vai chegar e vai achar assim: eu não vou conseguir, eu nunca fui assim. Aquela coisa de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, não. Com Jesus, Jesus te transforma e tu vai ter que fazer um esforcinho. Tem coisas que Deus tira de ti totalmente, tem outras coisas que tu vai ter que te esforçar, tá? Só não desiste. Quando tu quer se esforçar, eu quero me esforçar, por exemplo. Como que a gente se esforça? A gente vai lá e segue os mandamentos de Deus. Aí no início, assim, não é nada fácil, não é. E tu vai parecer que não vai conseguir. Mas quando tu segue os mandamentos de Deus, a palavra de Deus diz que Deus virá para ti, vai te amar e aí com o amor dele, com a graça do Senhor Jesus, ele vai te ajudar. Mas tu vai ter que te esforçar, tá bom? Eu ia falar mais, eu até anotei mais coisas, mas eu vou ficar por aqui. Quanto a pedidos de oração, a gente pode fazer. Eu gosto assim, como a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não existem. Quando eu vou na igreja, por exemplo, eu vou na Deus é Amor, tá? Que ultimamente não tenho ido, né? Mas quando eu ia na Deus é Amor, eu fazia assim, que eu gosto muito da igreja Deus é Amor, apesar de eu não ser, e Deus não me chamou para ser da Deus é Amor, eu gosto muito. Daí eu sentava e botava: Senhor Jesus, eu tenho dificuldade nessa área, eu faço um pedido na minha vida nessa área. E daí eu orava em casa e botava um valor simbólico, tá? Não precisa vender a casa e nem nada para fazer um valor simbólico ali que Deus tocar no teu coração. 10 reais, 20 reais, 50 reais. E dependendo da dificuldade que tu tem que superar, o Espírito Santo vai tocar em ti, tá? Eu vou dar um testemunho de quando eu era de outra igreja, que é uma igreja famosa, faz uma fogueira bem grande. E tá, eu já fui dessa igreja e eu não gostava muito de voto e eu era contrariada, assim, eu não gostava. E aí um dia eu tava na igreja, no culto, era até uma sexta-feira, daí o pessoal tava pegando, eles botaram a cruz e botaram os envelopes embaixo. E aí, quem quisesse pegar o envelope por alguém da família, pegaria ali da cruz, né? E aí eu não tava gostando, não sei porque que eu ia na igreja e ficava contrariada e... Tá, os meus defeitos, tá, deixa pra lá. Daí eu fiquei ali e aí o Espírito Santo falou assim comigo, dentro de mim, ele falou... Não foi o pastor que mandou eu pegar.
falou assim, pega esse voto de 10 reais e coloca o nome de tal pessoa. Essa pessoa é minha parente. Daí eu disse, não vou pegar. Daí me veio assim, se tu não pegar essa pessoa, vai morrer. E eu vou cobrar esse sangue de ti. Tá. Aí eu peguei o envelope, fiquei, né? Fiz, bem contrariada, mas fiz, porque eu temi, né? Vida. A vida, Deus falar comigo assim, uma vida. Tá, daí passou meses, daí eu fui visitar, porque eu não tinha muito contato, até não visito mais. Assim, na infância a gente se visitou e às vezes passava meses junto. Aí eu tô na casa dela e aquelas brincadeiras de quando tu tem intimidade com a pessoa, eu disse, ah, fulana, empurrei as costas dela, ela, ai, Cauríbia, ai. Daí eu disse, o que que foi? Aí o pai dela me olhou e disse assim, é que ela sofreu um acidente de bicicleta, ela tava andando na avenida do bairro dela, sofreu um acidente de bicicleta e ela voou. E o corpo dela, o carro bateu, ela voou por cima da placa de trânsito e ninguém sabe como é que não morreu. Mas ela tava toda arranhada, eu me lembrei o voto. Então, gente, a igreja é muito mal falada, mas aquilo que tu faz para Deus, tá? Faz aquilo com fé, Deus responde. Eu não me importo e cada um vai responder. Eu não sou mais dessa igreja, tá? Mas cada um vai responder para Deus o que fez usando o nome de Deus. Mas eu tive bênção, sim, e eu tive a salvação dessa minha parente, que eu acho que ela nem sabe, mas eu fiz um voto por ela e foi 10 reais, foi um livramento de morte. Então, muitas vezes a gente tem que orar, que eu tô falando que tem que orar, que tem que ler Bíblia, mas muitas vezes Deus vai te tocar que tu tem que fazer um voto para salvar, às vezes para livrar uma vida, tá? E no mundo espiritual, tem várias formas. Às vezes tu tem que fazer uma oração, às vezes tu ora só naquela oração de espírito, faz só na tua mente. Tem momentos que tu faz uma oração de joelho, tem momentos que tu não tem como orar de joelho. Tem momentos que um louvor vai te abrir as portas. Tem momentos que tu vai ter que gritar, que é o clamor. Vai ter que orar com força e clamar e pedir socorro a Deus, como se tu tivesse um SOS, sabe? Do céu. Então, tem várias formas do agir de Deus. Então, buscar sempre o Espírito Santo, porque ser cristão não é só com a força do braço, não é só com a minha boa vontade, nem com a tua boa vontade. Tu vai entrar num reino espiritual e ali tu vai ter que precisar desse espiritual, tá? A Bíblia não é um brinquedo, a Bíblia é um livro de poder, ela é poderosa. Tanto que o Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra. Então esteja sempre pronto, afiado na palavra, para vencer e para lutar, tá? Isso é só para falar que as pessoas assim, ah, mas daí será? Não. Deus se importa, Deus é presente e pensa sempre assim, ó. Deus sempre está. Não tá vendo Deus, mas Deus tá te vendo. Todo o tempo ele tá te vendo. Ele tá te observando. E se tu clamar o nome de Jesus, ele te socorre, tá bom? Eu ia falar outra coisa e falei isso. Tá? Então, um beijo, até mais.